Bom dia, meus amados. A paz do Senhor Jesus seja contigo nessa manhã de hoje. Que essa paz venha te acompanhar no seu dia todo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, entrando na presença do nosso Deus. É muito bom estar aqui com você orando, né? Esse tempo é sagrado. Nós temos que dedicar, irmãos, um tempo a Deus, né? E pela manhã nós sabemos que é o melhor tempo, porque nós vamos começar o nosso dia. Então nós precisamos, irmãos, já que Deus nos acompanhe, nós precisamos que Deus nos abençoa, nós precisamos, irmãos, de Deus na nossa vida, no nosso deitar e no nosso levantar. E em tudo que a gente for fazer, nós precisamos do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos ser maduros espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Sabe por quê? Porque uma pessoa madura, irmãos, ela tem outro pensamento e outra visão. Pode ver que uma pessoa, quando ela é madura, ela não liga para o que as pessoas falam, né? Uma pessoa, quando ela é madura, ela sabe muito bem o que ela quer da vida. Uma pessoa madura, ela já pode trabalhar, já pode ir no banco negociar, ela consegue arrumar um bom emprego, porque ela estudou para isso e ela sabe se comunicar com aquele que está fazendo a entrevista com ela. Ela sabe, né, se posicionar porque ela sabe o que ela quer. Então ela passa confiança para as pessoas. É uma pessoa madura espiritualmente, né? Uma pessoa madura fisicamente, mas trazendo para o espiritual. Uma pessoa madura espiritualmente, irmãos. Ela sabe lidar com as afrontas, com as perseguições e ela sabe se posicionar como servo de Deus, como serva de Deus. Ela entende que nem todo mundo vai estar do lado dela, vai compreender ela, nem todo mundo vai concordar com ela, e ela não precisa que ninguém concorde com ela. Ela só precisa fazer o que ela sabe que tem que fazer, o que Deus colocou no coração. Porque, irmão, se a gente for se importar com tudo que os outros falam, se a gente for dar ouvido à opinião de cada pessoa que nos aconselha, que conversa com a gente vai ficar louco. A gente não vai conseguir decidir nada, irmãos. A gente vai errar. Quando a gente decidir, a gente vai errar. Ou a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente fica naquela indecisão. Meu Deus, fulano falou isso, ciclano falou aquilo, e o que eu faço mesmo? E a gente não consegue, irmãos, pedir a opinião mais importante, a opinião certa, que é a de Deus. Então nós vamos andar em círculo. Nós vamos ser pessoas inconstantes, levada de um lado para o outro, mas nunca conseguir os nossos objetivos. Sabe aquela pessoa que ela bate cabeça, ela vai para um lado, vai para o outro,
Ela tenta do jeito que um falou, ela tenta do jeito que o outro falou e não dá certo, ela se frustra e ela não consegue prosperar na vida. Porque nós precisamos, irmãos, estar diante de Deus em oração. Quão difícil é orar, irmãos. Mas quão maravilhoso é quando nós nos esforçamos e nos achegamos na presença de Deus sem força, sabe? Mas porque nós nos esforçamos para estar. E nós sentimos a presença de Deus e nós não queremos sair mais da presença de Deus. E quando nós nos levantamos, nós falamos, tá vendo? O inimigo que não queria que eu orasse. Porque olha só a presença que eu senti. Olha a força que eu recebi da parte de Deus. O inimigo não quer que você ore. Tua carne, ela não deixa você orar. Mas você precisa passar por cima dos obstáculos, irmãos. E se achegar a Deus, no manto da oração. Porque quem ora tem resposta de Deus. Quem ora tem direção. Quem ora não fica sendo levado de um lado para o outro que nem um bobo. Quem ora, irmãos, o diabo não faz o que quer, porque ele tem um dono. Nós precisamos acordar para a vida. Nós vemos a parábola das 10 virgens, irmãos. Mateus 25 conta a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. As 5 prudentes levaram o azeite consigo e ficaram aguardando o noivo. As 5 loucas levaram um pouco de azeite, mas não levaram reserva. E elas foram no embalo uma da outra. As 5 fizeram a mesma coisa, igualzinho. Nenhuma delas levaram azeite reserva. Talvez antes de sair das suas casas, uma olhou para a outra e falou, não é melhor a gente ter uma reserva, né? Levar um azeite reserva? Não, não. Vai ser rapidinho, o noivo ele chega. Não, não. Ou então falou, não, não, esse azeite vai dar. É o suficiente. Uma foi pela cabeça da outra. Só que, irmãos, a importância do azeite para manter a lamparina acesa era muito grande. O azeite era muito importante. E quanto mais azeite, melhor. Por quê? Porque, irmãos, se não tivesse azeite, a lamparina se apagava. E elas não se atentaram para isso, porque deram ouvido à voz dos outros. Irmãos, até para a salvação, até para ir morar no céu, se a gente der ouvido aos outros, a gente nunca vai chegar na presença de Deus. A gente nunca vai ser um crente fiel a Deus, porque estamos dando ouvido ao que os outros estão falando. Estamos sem reserva, estamos sem depósito na presença de Deus, sem crédito com Deus. E as nossas lâmpadas estão se apagando, irmãos. E quando o noivo chegou, só 5 delas subiram. Porque foram prudentes, porque sabiam da importância de guardar o azeite reserva. Porque a única forma da lamparina ficar acesa, para o noivo ver o rosto delas, era com azeite. Então o azeite era precioso. Só que, irmãos, nem todo mundo tem as coisas de Deus como preciosa. Nem todo mundo, irmão, se importa com as coisas de Deus. E aí você também não vai se importar, você vai levar a tua vida de qualquer maneira na presença de Deus por causa dos outros, você vai fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Relaxadamente? Por causa que os outros não vão para a igreja, você também não vai?
Porque teu marido não quer ir, você não vai? Porque as pessoas não estão no mesmo propósito que você. Você também vai viver sem propósito? Não. É o tempo, irmãos, de nós encher a nossa lamparina de azeite e dizer: eu preciso me preparar. Eu preciso acordar para a vida. Eu não posso achar que o dia de amanhã nunca vai chegar. Andar como parecendo que só existe hoje e amanhã não existe, irmãos. Sabe? Sem propósito, sem objetivo do futuro. É tipo assim, vou preparar só o hoje, o amanhã deixa pra lá, sabe? Viver a vida relaxadamente. Não, irmãos. Nós estamos nos enchendo, porque amanhã o Senhor quer nos usar mais do que hoje, porque o Senhor vai nos levar em lugares que nós nunca imaginamos. Nós estamos nos preparando, porque tem, irmãos, pessoas para a gente ajudar. Nós estamos nos preparando porque a obra é grande e nós precisamos estar preparados. Nós não podemos, irmãos, viver relaxadamente. Senão nós não vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida, que é sermos um instrumento na mão do Senhor. Não viva sem propósito. Os grandes homens e mulheres de Deus, eles só são o que são hoje. Porque, irmãos, eles viveram com propósito, eles buscaram, eles se encheram da presença de Deus. Eles tinham reserva. E a Bíblia diz que aquele que se humilha na presença de Deus, o Senhor exaltará. E eles se humilharam, irmãos. Eles buscaram azeite, reserva. Eles têm muita reserva para muitos anos. E nós, sem reserva, como que nós vamos para frente? Como que o nosso ministério vai ser abençoado? Se nós, irmãos, não focar nas coisas de Deus, se nós não obedecer a Deus, se nós não nos arrepender, como que nós vamos morar no céu? Não vamos. Deus não, irmãos, tem o culpado por inocente. Deus não tem o inocente por culpado. Ele sabe quem anda em sinceridade. Ele sabe, irmãos, quem está buscando a presença dele de verdade e quem está brincando de ser crente. Ele sabe. Glória a Deus. Busque o azeite. Não negocie o teu chamado. Não negocie a tua primogenitura. Deus te escolheu primeiro. Deus te escolheu, irmãos, antes da fundação do mundo, para que você seja irrepreensível diante da presença de Deus, para que você dê fruto e o teu fruto permaneça, para que você ganhe almas e essas almas ganhem outras almas. E o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Vamos orar rapidamente. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para o Senhor nos encher do azeite puro, do óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, Deus. Eu quero pedir o fortalecimento espiritual. Eu quero pedir que o Senhor coloque azeite, Pai, na lamparina dessa pessoa. Essa pessoa que está apagada, está sem vida, sem esperança, Pai. Que está fazendo as coisas no automático, Pai, relaxadamente. Essa pessoa, meu Pai, que faz a tua obra com alegria, mas anda entristecida. Senhor, está passando por um vale, ajuda ela, Pai. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, Senhor. Pai, não deixa a nossa fé desfalecer. Não deixa, Pai, que nós venhamos parar de orar, parar de buscar. Senhor, alimenta a nossa fé, alimenta a nossa oração, Pai. Porque eu aprendi um dia, Senhor,
com um irmão que ele falou: olha, quando eu tô fraco, eu sempre falo para Deus, alimenta, Senhor, a minha oração. E o Senhor vai alimentando, vai colocando palavras na minha boca, vai me fortalecendo. E eu, meu Pai, também falo essas palavras que eu aprendi. E essa pessoa, a partir de hoje, também vai falar essas palavras. Pai, alimenta a minha oração. Em nome de Jesus, Pai. Eu libero uma palavra de vitória, de conquista, de realização. Que toda fadiga espiritual, toda mornidão, Pai, todo desânimo, Senhor. Senhor, tudo que está vindo contra a vida dessa pessoa, que o Senhor já está vendo, meu Pai, que o inimigo já está preparando ciladas, o inimigo já está preparando pratos para essa pessoa parar, para derrubar essa pessoa. Mas eu dou uma ordem no mundo espiritual, meu Pai. Por um caminho ele veio, mas que ele venha voltar, meu Pai, por 7 caminhos. Que ele venha bater em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Receba essa oração, esta palavra em nome de Jesus. Que Jesus continue te abençoando, te fortalecendo a cada dia. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, por favor. Amém? Deixe o seu joinha e ative o sininho aqui embaixo para você receber os meus vídeos sempre que eu postar um vídeo novo. Amém? Glória a Deus.